Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Hoje você vai conferir. Prefeitura de Santa Cruz do Xingu tem as contas julgadas pelo TCE. Pleno também avalia o balanço do Legislativo de Planalto da Serra. E ainda confira como foram julgadas as contas de 2009 do Detran. É o TCE Notícias desta terça-feira, dia 19 de outubro, que está no ar. Olá, tudo bem? Regulares, mas com recomendações e determinações legais. Assim foram julgadas as contas de gestão de 2009 da Prefeitura de Santa Cruz do Xingu. As contas de gestão da Prefeitura de Santa Cruz do Xingu foram analisadas pela relatoria do conselheiro Domingos Neto. Após a auditoria, constatou-se que o chefe do Executivo Municipal, Eurípides Neri Vieira, encerrou o exercício de 2009 com saldo financeiro positivo para o exercício seguinte, no valor de R$ 778 mil, o que caracteriza suficiência financeira para saldar dívidas de curto prazo e restos a pagar. Nas políticas públicas, o prefeito também obedeceu aos índices constitucionais, aplicando 23,67% dos recursos em saúde e 25,94% em educação. Apesar disso, foram identificadas falhas, como a ineficácia do controle interno, o que resultou no atraso no envio dos informes do sistema LRF Cidadão. O relator desse processo, o conselheiro Domingos Neto, julgou o balanço regular, mas fez determinações à atual gestão. As 8 irregularidades apontadas remanescentes são de natureza formal, razão pela qual não devem ser vistas como de tal gravidade, a ponto de ensejarem a manifestação desfavorável deste tribunal nas contas ora analisadas, mas ensejam somente seguindo o entendimento ministerial, determinações, recomendações e aplicação de multa. O conselheiro ainda multou o prefeito em R$ 1.980 por causa das falhas remanescentes no processo. Regulares, assim foram julgadas as contas de 2009 do consórcio socioeconômico ambiental Alto Telespires. Confira os detalhes desse julgamento no portal do Tribunal de Contas. Na mesma sessão, os conselheiros também julgaram as contas de 2009 do Detran. Confira os detalhes da reportagem de Thalita Ormonde. Sob a administração de Teodoro Moreira Lopes, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, Detran, teve em 2009 um superávit orçamentário de pouco mais de R$ 9.500.000, o que significa que para cada R$ 1 de despesa realizada, foi arrecadado R$ 1,15. Outro fator favorável constatado pelo relator do processo, conselheiro Alencar Soares, foi a disponibilidade financeira de R$ 17.400.000, o suficiente para honrar os R$ 7.600.000 inscritos em restos a pagar processados e não processados pela autarquia. Algumas impropriedades foram constatadas no processo, mas como não representaram qualquer ato ilegal ou inconstitucional que acarretasse desvio ou má aplicação dos recursos públicos estaduais, as contas foram julgadas regulares, com determinações à atual gestão para que corrija as falhas apuradas. Além disso, uma multa de quase R$ 1.000 foi aplicada ao gestor Teodoro Moreira Lopes, relativa ao fracionamento de despesas e prorrogação de contratos emergenciais. Nessa mesma sessão, os conselheiros também julgaram como irregulares as contas do Fundo de Previdência de Chapada dos Guimarães. Os ex-gestores também foram multados em 50 unidades padrão fiscal cada um. Confira os detalhes no site do Tribunal de Contas. Confira agora como foi julgado o recurso feito pela Prefeitura de Castanheira. O conselheiro José Carlos Novelli, responsável pela segunda relatoria, analisou em sessão um recurso feito pelo ex-prefeito do município de Castanheira, Gênis Oliveira Rios, que teve as contas referentes ao exercício de 2008 julgadas irregulares. Um dos pontos questionados pelo ex-gestor e posteriormente comprovado foi que a administração possuía disponibilidade financeira para quitar as despesas assumidas no último quadrimestre do mandato. Quanto à determinação para restituição aos cofres municipais no valor equivalente a 10 unidades padrão fiscal, em razão de despesas ilegítimas, o relator do processo votou por excluir a irregularidade, uma vez que ficou comprovado que os gastos foram feitos com uma conferência de saúde
comunidade e com o aniversário do município. Por outro lado, as multas de 20 UPFs, aplicadas pelo atraso no envio dos informes do Sistema Aplique, e de mais 20 UPFs em decorrência das irregularidades remanescentes, especialmente as decorrentes do desrespeito às normas constitucionais e legais, permaneceram. Por isso, o Pleno julgou o recurso parcialmente procedente, excluiu uma penalidade e manteve a decisão anterior pela irregularidade das contas inalterada. Regulares com recomendações e determinações. Assim foram julgadas as contas de 2009 da Câmara de Vereadores de Planalto da Serra, mas o gestor foi multado em mais de R$ 4.000. A Câmara Municipal de Planalto da Serra, que em 2009 esteve sob presidência do vereador Clodoaldo Germano dos Reis, cumpriu com a aplicação de todos os índices constitucionais e legais, a exemplo do salário pago aos vereadores em relação ao subsídio de deputado estadual. Isso porque o subsídio pago aos vereadores foi de pouco mais de R$ 1.500, o que correspondeu a 12,38% do subsídio de deputados estaduais, não excedendo o limite de 20% constitucional para municípios com até 10 mil habitantes. No entanto, algumas impropriedades foram detectadas no processo pelo conselheiro relator Antônio Joaquim, como o registro de despesas feitas pelo Legislativo no valor de quase R$ 4.700 sem a devida finalidade pública, fato devidamente esclarecido na defesa do gestor. Entendo que a despesa, sim, tem finalidades públicas, pois foram destinados para garantir o funcionamento eficiente do Poder Legislativo. Gastos destinados para transporte de material permanente, computadores, impressoras, para a manutenção em Cuiabá e de envio de documentos. Cabe enfatizar que, mediante a planilha confeccionada pelos próprios auditores, traz-se que no sistema Aplique estão indevidamente discriminados os históricos das despesas, o credor e o número das notas fiscais. Como as demais falhas constatadas não configuraram danos ao erário ou má-fé do gestor, o relator votou pela regularidade das contas, com recomendações e determinações e aplicação de multas que somaram 130 unidades padrão fiscal, ao vereador Clodoaldo Germano dos Reis. Voto no sentido de julgar regulares com recomendações e determinações legais as contas aqui referidas. Aplicar ao gestor multas pelo motivo devidamente exposto no voto integral, que correspondem ao total de 130 UPFs. E antes de encerrar, uma última informação. Nesta quarta-feira, dia 20 de outubro, vai ser realizada uma sessão plenária extraordinária. Em pauta estão mais de 26 processos, que vão ter os julgamentos abertos a toda a sociedade e transmitidos ao vivo pelo portal do TCE, www.tce.mt.gov.br, a partir das 8h30 da manhã. Então, acesse e confira. Nos vemos amanhã. Tchau!